Guilherme, em sua visão, qual deve ser o posicionamento de nós cristãos mediante as possessões ideológicas deste século e desta geração? Deve ser o Clebinho, Pia. Deve ser o Clebinho. Não sei quem é Clebinho, mas se for, obrigado pela pergunta aí, Clebinho. Cara, o que acontece? Um tempo atrás eu postei isso no meu Instagram justamente com esse texto, né? Possessões ideológicas. O que acontece? Eu vejo que, como a gente até comentou um pouco aqui, Satanás usa muito das ideologias para atingir os seus objetivos, né? Que é matar, roubar e destruir. Então, esse sempre vai ser o objetivo de Satanás. E o que são as ideologias? Ideologias são narrativas. E todas elas, todas, sem exceção, ideologia oferece uma narrativa que substitui a narrativa bíblica. Por exemplo, o marxismo e a Bíblia. Vamos fazer um comparativo aqui. O que a Bíblia diz de ontológico e linha da humanidade? Diz o seguinte: o ser humano nasceu, foi formado à imagem e semelhança de Deus. O homem pecou. E por isso existe desigualdade, existe tudo isso, todas essas coisas, o machismo que a gente comentou, a opressão, a violência, tudo isso existe por causa do pecado. Mas Jesus morreu na cruz para nos justificar, nos salvar e ele vai voltar para nos redimir. Essa é a narrativa bíblica. Qual que é a narrativa marxista? É claro que eu não vou aprofundar em fontes, enfim, mas por base, de forma mais simples, a narrativa vai dizer o seguinte: nós devemos buscar a igualdade a todo custo. Então, o que era a consequência do pecado aqui, o que Jesus solucionou aqui, vai colocar aqui como solução a busca pela igualdade. Essa é a narrativa do marxismo. Se a gente pega lá atrás, ele vai dizer que o homem é bom por natureza, então o homem é bom por natureza e o capitalismo corrompeu. O capitalismo gerou a desigualdade que a gente vê hoje, materialismo histórico, luta de classes. A história foi construída capitalista a partir disso. E qual que é a solução que a gente tem? A revolução do proletariado. É isso que Marx coloca lá no Capital. Então, para a gente solucionar o problema da desigualdade, a gente precisa ir atrás do socialismo, e o socialismo dando certo se torna o comunismo. Em linhas gerais, essa é a narrativa do marxismo. Percebe como é Consegue discrepante? citar outro exemplo? Tipo, além Claro. do marxismo? O feminismo. Não, É que o conservadorismo ele é muito mais sutil, é mais difícil. Mas, por exemplo, mas existe também. existe. O que o conservadorismo coloca como solução ao invés de Jesus? A tradição histórica. Então, o conservadorismo vai colocar lá que ao invés... a solução da humanidade ao invés de fazer mudanças bruscas, revoluções, guerras, é mudar conforme o que já deu certo no passado, para atingir um estado ideal, um estado, né, ok. A Bíblia vai falar que não existe esse estado ideal e que a única forma de resolver os problemas todos da humanidade é a partir da redenção de Jesus. Então, é claro que ponto a ponto talvez você não tenha muito claro o início, meio e fim, mas sempre tem alternativas diferentes. Então, toda ideologia, ela substitui a Bíblia. Então, eu não preciso de ideologias. Eu tenho a Bíblia. É nela que eu creio. Ela que me dá os princípios e os valores. A partir do momento que alguém cristão agora falando, depois a gente pode falar do não cristão. A partir do momento que alguém que é cristão baseia mais a sua vida, os seus pensamentos, as suas decisões, as suas opiniões em uma ideologia do que a narrativa bíblica, essa pessoa está se deixando guiar por uma narrativa ideológica ao invés da verdade bíblica. É isso que eu penso. Então, e eu vejo que isso é estratégico na batalha espiritual do inimigo. Satanás usa isso, porque a gente tem cristãos conservadores, cristãos marxistas, cristãos feministas, levantando 5, 6 bandeiras diferentes. Mas, cara, peraí, ontologicamente, o que você acredita como sendo fato, como sendo a verdade, de onde a gente vem, para onde a gente vai, é isso que vai guiar a tua linha de raciocínio e os teus pensamentos. Se você coloca qualquer uma dessas narrativas acima da Bíblia, aí eu coloquei como possessão ideológica. Então, você vai se guiar por esse caminho. Claro que quando a gente fala de alguém que não é cristão, que não leva os princípios, os valores bíblicos como verdade, aí é diferente. Aí nem precisa desse argumentação. Pode escolher qualquer ideologia, pode se guiar a partir de qualquer valor, a partir de qualquer princípio. Não faz diferença. Mas o que eu acredito ser verdade é a palavra, é a narrativa bíblica. Qualquer ideologia que tente substituir isso está errado. Muito bem. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!